Já pensou como seria se tivéssemos um prontuário de cada pessoa que passasse em nossa frente, e principalmente das pessoas das quais convivemos? Será que você se surpreenderia se eu te contar que nós temos esse prontuário? Sou Lana Beatriz e te convido a se inscrever no meu canal do YouTube e também a me seguir no Instagram se você ainda não acompanha meu trabalho, pois ainda aprofundaremos mais neste assunto. Este prontuário que eu tenho, que você tem, que todos nós temos, não é o mesmo daqueles que têm produtos que são produzidos em larga escala, porque o seu prontuário é único, igual a você, ele existe e não é complicado acessá-lo. Minha curiosidade para esse assunto começou no universo corporativo, quando eu, há mais de 15 anos, iniciei minha carreira profissional na área do desenvolvimento humano, lidando com diferentes comportamentos das pessoas que convivi nas organizações das quais trabalhei como gestora de pessoas. E resolvi me aprofundar nos estudos e experiências cada vez mais sobre o comportamento humano e o funcionamento da mente. E encontrei na leitura corporal, que é a análise do formato do corpo, as respostas para o condicionamento de qualquer pessoa. E isso me trouxe muitos esclarecimentos, me proporcionou grandes oportunidades, me fez entender o meu funcionamento e o funcionamento de todas as pessoas que convivem comigo, além de poder contribuir com os meus clientes e alunos. A leitura corporal é uma das ferramentas mais poderosas para quem busca o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal e profissional. E entendendo a si próprio, também possibilita o conhecimento do comportamento de qualquer pessoa. Esta descoberta vem de Wilhelm Reich, médico psiquiatra e psicanalista austríaco e adepto de Freud. E uma das questões, das grandes sacadas dele, foi analisar a história do paciente desde o útero da mãe e o comportamento deste paciente, buscando tornar conscientes seus conflitos inconscientes, perceber os sentimentos, a personalidade da pessoa, o mundo mental e até as vontades que tem. Ele viu que é possível identificar os traços de caráter, a personalidade que os pacientes expressavam com seus conteúdos inconscientes por meio do formato do corpo, pela postura, tom de voz, vestimenta e outros. É possível ver isso explícito no corpo da pessoa. Reich teve a sensibilidade de perceber tudo isso numa pessoa, até o que ela esconde de si mesma, sem que ela tenha controle sobre isso. Reich definiu 5 traços de caráter e esses traços são formados através de um trauma ocasionado no período desde a gestação até os 5 anos de idade. E eles nos mostram exatamente como nós somos, nossa forma de pensar, como agimos e reagimos, porque temos certos sentimentos e o medo de determinadas coisas. E o curioso é que não se muda o caráter, não se muda a personalidade. Você não pode mudar o seu jeito de ser. E sim, você pode ter uma variação de comportamento entre esses 5 traços de caráteres que todos nós possuímos. E que podemos ter 2 ou até 3 traços com picos mais altos, mas temos todos os 5 impressos no nosso corpo. Esses traços de caráter predominantes são causados pelos traumas maiores que nós armazenamos lá até os 5 anos de idade. Então, por isso, nós vamos ter o nosso corpo moldado de uma determinada forma e todo mundo vai ser diferente. Se nós soubermos como usá-los, nós podemos escolher usar as nossas habilidades nos momentos certos e do jeito certo. Por isso, é preciso entender como a gente funciona, para conseguir lidar com isso de uma forma mais saudável, sem ficar a vida inteira brigando com nós mesmos pelas nossas dores, inclusive reprovando o jeito como as outras pessoas agem. Então vamos falar um pouco desses traços de caráter. O primeiro deles, Reich deu o nome de esquizoide. Os nomes podem soar estranhos, porque se trata de nomes científicos. O que mais chama a atenção nessa pessoa é a capacidade de ter grandes ideias e possui muita energia na cabeça. Tem um formato mais alongado, mais magro, desengonçado, com a testa mais ressaltada, olhos mais estufados. O traço esquizoide se formou na gestação até mais ou menos um mês de vida. Toda vez que a mãe lembrava que estava com o filho na barriga, vinha um sentimento, um medo,
ou preocupação sobre o que poderá acontecer com a vida dela após o nascimento da criança. Se teria condições financeiras de criar, ou apoio de alguém na criação, ou qualquer outro sentimento de receio. Aí, naqueles momentos, o útero ficava mais frio, duro, porque o corpo dela parava de enviar tanto sangue para o útero. E por causa disso, se tornava um lugar desconfortável para o bebê. Então esse bebê entendeu que se ele ficasse ali quietinho, sem incomodar a mãe, seria mais confortável para ele. Por isso essa criança se desenvolveu com mais energia na cabeça, deixando o corpo apenas para sustentar essa cabeça. Quem tem o traço esquizoide predominante é uma pessoa mais reservada, gosta de ficar ali em seu canto, não gosta de ser incomodada e nem de incomodar ninguém. A rejeição é a sua maior dor. Mas assim como todos os traços têm os seus medos, as suas dores, todos os traços também têm os seus recursos. E outros recursos do esquizoide também é a razão, o pensamento lógico. Essa é uma pessoa muito criativa. Então, só para lembrar que todos nós temos os 5 traços de caráter na mente e no corpo e que são formados desde o útero até os 5 anos de idade. E que esses traços que são predominantes são formados pelos traumas maiores durante este período. Então, por isso, nós vamos ter o corpo moldado de uma determinada forma e todo mundo vai ser diferente, apenas tendo as características maiores desses traços predominantes. O segundo traço de caráter é o oral agora. É um ser à flor da pele. A fase oral, que é depois do primeiro mês e vai até o primeiro ano de vida, essa criança vai interagir com o mundo principalmente pela boca na amamentação. Por isso que está dentro do período da amamentação até o desmame. E esta fase é de extrema dependência da criança. Então, o oral, nós temos 2 tipos, o oral da falta e o oral do excesso. O oral da falta é quando a criança chorava porque tinha fome, por exemplo, ela ficou sem o que ela realmente precisava. Ela entendeu que ela não mamou o suficiente, que ela não teve tudo aquilo que ela queria. Então, ela sentiu muita falta. O traço oral do excesso é quando a criança chorava porque a etiqueta da roupa, por exemplo, estava incomodando ela. E tudo era oferecido a ela. Alguém que cuidava dela dava leite, brincava, dava colo, menos o que ela realmente precisava, que estava necessitando, que é tirar a etiqueta da roupa. Então, como ela não sabia falar, apenas chorar para se expressar, ela sentiu que estava recebendo em excesso. Pessoas orais são extremamente transparentes. São pessoas com o formato do corpo mais arredondado, mais fofinho, que dá vontade de apertar. É macio. Elas gostam muito de estar perto. Geralmente gostam de falar com você tocando em você, abraçando, justamente porque existe esse vazio tão grande ali dentro que mesmo que a pessoa seja gordinha, mas é como se esse vazio precisasse ser preenchido o tempo todo, com carinho, com comida, inclusive com vícios como bebida alcoólica, cigarro ou com qualquer outra coisa que ocupe a boca. Então ela vira uma pessoa muito comunicadora, se expressa muito bem. E o choro para o oral não é uma fraqueza, e sim um recurso. E para quem tem o traço predominante oral, o maior medo é de ser abandonado. Agora, o terceiro traço de caráter que se forma é o psicopata. Novamente, não se admire com os nomes, não são os que você está acostumado a ver em séries de TV e filmes, e sim apenas estudos científicos, tá? A partir de 1 ano até 2 anos e meio de idade, ele já não está mais dependendo da mãe. Já anda, fase de bem menos dependência. Muito mais histórias acontecendo, aprende com muito mais pessoas e espera muito mais delas. A dor é que agora ele tem outras pessoas para se conectar, convencer, que ele consiga ser importante para elas. É nesse momento que o psicopata recebe um banho de água fria. Porque às vezes ele entende que se ele não fizer nada, ele não vai ser importante, não consegue se perceber importante, exclusivamente por aquilo que ele é. Ele acha que só o que ele faz para essas pessoas é que traz algum valor para ele. E de onde vem essa percepção do psicopata? Por exemplo, quando a criança faz uma gracinha e os pais dizem: olha o que meu filho faz,
como se ele fosse um troféuzinho. Aí, se naquele momento ele não fizer o que os pais querem, como uma gracinha para as visitas verem, por exemplo, os pais a ignoram e seguem com o que estavam fazendo antes. Quando isso vai sendo feito repetidas vezes, a criança entende que ela não é importante só por ela existir, e sim só é importante apenas quando ela faz algo que agrade alguém, agrade aquele adulto. Então, ele tem a sensação de que ele não vale nada e se ele não estiver fazendo algo para alguém. Aí ele passa a perceber o mundo, a reprogramar suas reações, ele entende que o que as pessoas são não é o mais importante. O mais importante é o que elas fazem. Por isso, eles parecem ser pessoas mais frias. Então, o formato do corpo vai ser maior em cima, mais largo e menor embaixo, como se fosse um triângulo invertido. Vai afunilando. Se aplica também no formato do rosto. Não espere sentimentos do psicopata. Ele é extremamente mais lógico e racional, mas ele não foge para dentro da cabeça como o esquizoide foge, ignorando o mundo lá fora. É uma pessoa negociadora, bem articulada e manipuladora, pois o maior medo do psicopata é de ser manipulado, por isso ele vai manipular para evitar ser. Eles são excelentes líderes, certo? E agora o quarto traço é o masoquista. E o momento desse período é entre 2 anos e meio e 3 anos e meio. Também não se prenda ao nome. Inicia no período do desfraude, quando a criança não consegue segurar o xixi ou cocô e o responsável por ela dá uma bronca por fazer nas calças e acaba humilhando ela. Então, quando se forma um trauma muito grande nesse período, nessa fase, essa criança entende que ela precisa segurar tudo dentro de si para não fazer merda, literalmente. Como essa criança não tem o controle dos esfíncteres, ela acaba segurando esse cocô com o próprio bumbum. Então, tem um corpo mais musculoso, mais quadrado, como um todo. É musculoso porque ele é grande, um gordinho duro, enquanto o oral é um gordinho fofo, molinho, macio. O masoquista tem a postura que segura um peso. Ombros, se forem caídos, caídos com peso. Às vezes vai ter um calombo na cervical, que dá para perceber que ali tem carga, peso que não é dele muitas vezes. Quadril em linha reta, bumbum trancado, amassado, pernas, coxas e batatas da mesma largura, segue como se fosse um tronco. O masoquista sente e geralmente ele guarda, não devolve. Mas em outras situações que ele sente, ele explode e se sente culpado por explodir, porque às vezes bota para fora de uma vez. Em resumo, ele suporta a dor dele e a dor dos outros. O masoquista, ele é detalhista, metódico, gosta de sentir segurança nas situações, aguenta pressão, mas não gosta de improviso, certo? E vamos agora para o traço rígido, que é o último que se forma e é entre 3 anos e meio e 5 anos de idade, fase da descoberta da sexualidade. O traço de caráter rígido se forma porque a criança começa a perceber o mundo em pares. Ela entende que tem a mamãe e o papai. No caso da menina, é a filhinha do papai, o parzinho dele. E se for menino, é o filhinho da mamãe. Nessa idade, a criança percebe, a menina percebe que em outros momentos, quando o pai não está com ela, ele fica na companhia da mãe. E ela fica de lado. Desta forma, é o mesmo exemplo para o menino com relação à mãe. Aí, ela sente que foi traída pelo pai naquele momento. E se for um menino, esse menino é apaixonado pela mãe, porque o primeiro amor das nossas vidas é para a menina o pai e para o menino a mãe. Não necessariamente são os pais biológicos, é aquela figura que a criança tem como pai e como mãe. Então gerou ali um sentimento de traição. E quem tem um traço de caráter rígido predominante, esta vai ser a maior dor, a dor da traição, de ser trocado por alguém ou alguma coisa. Estas pessoas trazem um corpo mais harmônico, com curvas, estrutura afilada, para homens e mulheres. Boca bem desenhada, olhar sedutor. Os rígidos são proativos, têm agilidade, são executores. Preciso fazer mais rápido para conseguir logo aquilo que quero. São competitivos, sempre procurando a perfeição. Como o rígido quer ter a atenção das pessoas, quer ser escolhido, ele gosta de brilhar, de ganhar sempre. Nos negócios, são pessoas extremamente persuasivas e conectadas. Na dor, vai ficar muito questionador e muito perfeccionista.
e quer controlar tudo e sofre com isso. Agora me conta, com quais traços de caráter você mais se identificou? Em outros vídeos eu vou falar mais sobre cada traço de caráter com mais detalhes e também vou falar sobre como a análise corporal pode te ajudar e muito na sua vida profissional, seja qual for sua profissão. E para você que é líder de equipe, gestor e sócio de empresa, também falarei como acertar na condução das suas equipes e conseguir ter mais resultados no faturamento com o aumento da produtividade e gerar também um ambiente mais feliz para se trabalhar. Para quem lida com vendas, bater o olho no cliente e saber usar as palavras certas para ter mais resultados. E se esse assunto fez sentido para você, compartilhe esse vídeo com as pessoas, lembre-se de se inscrever no canal do YouTube e me segue no Instagram também, Lana Beatrice XZ. E comenta aqui quais são as suas dúvidas sobre este tema que posso trazer mais assuntos para você. Até breve!